Hoje a gente está com 2 convidadas especiais, que é a Rayana Almeida, que ela é enfermeira, né? Ela se formou pela Faculdade de Uninta, e a Maria Tereza, que ela é psicóloga e ela se formou pela Faculdade Luciano Feijão. Eu queria também agradecer a presença, né, do nosso orientador da nossa equipe, e também coordenador técnico, o Valfrido, e também da coordenadora de estágio, a Renata, e também aos outros orientadores, né, que é a Germano, o João Salles, a Elisângela, o João Hernando, e eu quero agora, né, passar a palavra para o Valfrido, se ele quiser falar algo, ou a Renata, com vocês. Boa noite a todos. Eu gostaria só de, mais uma vez, né, parabenizar a turma da enfermagem 2020, o 4º ano, como eles estão se intitulando, né, esse ano nessa trajetória de estágio. Parabenizar por esse projeto, que cada vez mais vem somar, vem contribuir para a comunidade, para todos que estão nos assistindo através do Facebook da escola. Agradecer imensamente a Rayana e a Maria Tereza, né, a Maitê, pela participação, pelo sim que deram à nossa escola, em contribuir com o aprendizado dos nossos alunos, como também de todos que estão nos assistindo pelo Facebook. Mais uma vez, parabenizar também aos orientadores, ao coordenador Valfrido, a todos que estão na condução. E dizer aos outros alunos que estão aí nos assistindo, que são nosso público, nos assistindo pelo Facebook, que aproveitem cada momento, né? Cada questionamento, cada palavra, cada ensinamento. Esses temas, por mais que a gente ache, planejamento familiar, mas o que nós ainda nos deparamos é que ainda falta muito planejamento familiar na sociedade em que nós vivemos. Nos deparamos com muitas meninas ainda engravidando na adolescência, na pré-adolescência, ainda falta, sim, consciência, né? E esse momento aqui é mais um momento de esclarecimento, de orientação. Então, aproveitem a noite, a equipe que está conduzindo está de parabéns pela escolha. Queria também aqui prestar os meus agradecimentos ao professor Cícero, que está nos ajudando com essa parte técnica de transmissão. Desde já, o nosso muito obrigada. Justificar que a ausência do nosso diretor Rodrigo, o nosso diretor, ele teve Covid, ele já está de alta, graças a Deus, mas ele está ainda sentindo, ele está com alguns sintomas que o impossibilitam de estar muito tempo conectados conosco. Então, por isso que ele não está hoje aqui, tá certo? Mas vamos aproveitar a noite, vamos aprender cada vez mais. Muito obrigada. Boa noite aos alunos. Sobre a temática do planejamento familiar, agradecer a contribuição de hoje das profissionais Rayana e Maria Tereza. E eu acredito que esse momento vai ser um momento muito informativo e que servirá para a comunidade e para os nossos alunos que estão no processo de formação. Nós vivenciamos, em virtude do quadro pandêmico, essa nova modalidade. Nós temos que utilizar as plataformas digitais como forma de podermos divulgar o conhecimento e capacitar tanto a comunidade quanto aos nossos alunos. Então, nós temos um agradecimento intenso com cada profissional que contribui com esse projeto. É a primeira vez que nós estamos utilizando esse tipo de modalidade. E agradecemos muito aos alunos da rede, ao Dilson, ao Cícero, que nos oferta assim, um apoio muito bom nessa parte tecnológica para que a gente pudesse estar nesse momento trazendo essas informações e desenvolvendo o nosso projeto social, numa modalidade que não era o ideal para a gente da enfermagem. Nós tínhamos planejado uma outra forma, mas como a situação nos colocou essa dificuldade, e a gente consegue contornar, trazendo realmente uma nova modalidade para trazer informação, para trazer profissionais que possam contribuir com os nossos alunos e com a comunidade em geral. Então, agradeço por demais a Rayana, por estar nesse momento aqui conosco. Eu fico feliz que são mais profissionais que vêm contribuir com esse projeto. Daqui até sexta-feira vão vir
tantos outros que têm uma habilidade muito grande, que têm uma vivência nessas temáticas. Então, esse convite, Maite e Rayana, foram direcionados pela escola e pelos alunos, porque a gente sabe também da vivência nessas temáticas. Então, tem muito a contribuir, tá certo? Então, sejam bem-vindas, né? O espaço é de vocês, os alunos irão conduzir o momento, e eu espero que seja muito sucesso, tá bom? Então, pessoal, só queria deixar claro, assim, se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem perguntar no chat, tá? Que a gente vai estar de olho, no chat do Facebook, vocês podem perguntar. E agora eu vou passar a palavra para minhas colegas, a Vitória Maria e a Bianca, tá certo? Boa noite a todos, meu nome é Bianca. Irá ser iniciada agora uma pequena apresentação sobre os métodos contraceptivos. E logo em seguida, a nossa enfermeira Rayana irá explicar mais sobre o tema. Como a maioria deve saber, os métodos contraceptivos eles são usados pelas pessoas que têm a vida sexualmente ativa. Eles são procedimentos, substâncias ou dispositivos que ajudam a evitar a gravidez indesejada. Em meio a vários métodos disponíveis, é importante a pessoa ter a consciência de procurar ajuda médica na escolha do mais adequado, pois sempre é avaliada a saúde, a idade, a frequência que se mantém as relações sexuais, as necessidades reprodutivas e entre outros. Também é importante falar que na escolha de qualquer método, ele só irá ter seu efeito se for usado da maneira correta. É isso. Vitória? Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Vitória, do terceiro ano de enfermagem de 2020, e eu vou dar continuidade às apresentações. Eu vou falar um pouco sobre os métodos, sobre os tipos de métodos. Os métodos, eles são divididos em 2 tipos e em 5 grupos. Os tipos são os métodos irreversíveis e os métodos reversíveis. Os métodos reversíveis são aqueles que, após a parada do uso, a mulher ela corre o risco de engravidar. Já os irreversíveis, eles são aqueles que é de definição, ou seja, não tem como voltar atrás. Bom, os 4 grupos dos métodos reversíveis são os métodos comportamentais, os métodos de barreira, os de longa duração e os hormonais. Nos métodos comportamentais, teremos alguns tipos, que são eles: coito interrompido, temperatura basal, tabelinha, e também vale ressaltar, gente, que o coito interrompido ele é de grande falha, ou seja, ele não é muito indicado, porque muitas vezes acaba que as mulheres engravidam por esse método. O outro tipo de método comportamental é a temperatura basal. Já os métodos de barreira são eles: a camisinha masculina e feminina, que na nossa realidade é mais comum o uso da camisinha masculina. Temos também o diafragma, os espermicidas, as esponjas e o método de longa duração. O método de longa duração é o DIU, que é dispositivo intrauterino, que ele vai ser colocado dentro do útero da mulher. Temos 2 tipos de DIU, o DIU de cobre e o DIU hormonal. Os métodos de contracepção hormonal serão o anticoncepcional diário, o anticoncepcional injetável, que o injetável ele pode ser de 15 em 15 dias ou de mês em mês, sendo preferível muitas vezes o diário. O implante hormonal, que ele vai ser colocado no braço da mulher, o anel vaginal, que será colocado no colo do útero, o adesivo cutâneo, que ele é um adesivo que pode colocar em qualquer parte do corpo, sendo às vezes preferível na barriga, porque por questões estéticas, vamos se dizer assim, para esconder. E a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ela é classificada como hormonal porque ela é a base de hormônio.
Só que ela é um método de urgência, porque é quando ocorre a relação sexual sem nenhum tipo de preservativo e as pessoas optam pelo dia seguinte. Já os métodos de contracepção cirúrgica, eles são, como eu citei no início, os métodos irreversíveis. Teremos a laqueadura tubária e a vasectomia. A laqueadura tubária, ela é feita nas tubas uterinas das mulheres, uma pequena incisão. Já a vasectomia, ela é uma pequena incisão também, só que nos ductos diferentes, nos homens. Gente, o método mais eficaz, segundo os estudos, é o implante hormonal, que eu falei do braço. A sua eficácia é de 99,95%. E aqui no Brasil, os que mais usam são a camisinha masculina e o anticoncepcional diário. Eles são métodos não invasivos e também os mais comuns da gente se ver na nossa realidade. Agora, a enfermeira Rayana, ela vai abordar mais sobre o tema para vocês e explicar melhor. Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Josi. Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Josi. E, primeiramente, eu quero parabenizar as meninas pela apresentação delas. Foi ótima. E agora a gente vai seguir com a nossa conversa. E vai ser assim. Eu vou fazendo as perguntas para a Rayana, para a enfermeira, e de acordo com o que a gente for perguntando, ela vai respondendo, certo? Então, vamos lá. Rayana, primeira pergunta. Em meio aos altos índices de gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis, entre outras, na sua visão como profissional, qual seria o momento ideal para tratar do assunto e incentivar o autocuidado e proteção? Bom, boa noite a todos. Sou a enfermeira Rayana. De antemão, gostaria de parabenizar as meninas pela forma como abrangeram o tema, de forma clara e objetiva. Agradecer o convite de estar participando. E, bem, na minha concepção, o pontapé inicial deve se acontecer na escola, com alguns na fase da adolescência, para se tirar dúvidas, alertar a importância do contraceptivos, qual a forma correta de se utilizar, da camisinha, e o anticoncepcional, para assim evitar uma gravidez indesejada e também proteger contra ISTs. Pois é nessa fase da adolescência que temos bastante dúvidas e é importante que também os pais em casa reforcem o diálogo com os filhos. Pronto. Ótima resposta, Rayana. Obrigada. Outra pergunta. A gente sabe que, assim, tem muitas mulheres que elas têm medo, né, de alguns métodos contraceptivos que são invasivos, né? Medo de opressão da sociedade, medo de mais na frente não conseguirem engravidar. E diante de várias opções, quais seriam os riscos que alguns métodos poderiam gerar para a saúde da mulher? Bom, temos uma série de contraceptivos invasivos. Temos o DIU, que é um contraceptivo um contraceptivo que é colocado no útero da mulher, tendo o formato de um T. Também temos, e ele pode causar várias inflamações pélvicas. Temos também o implante, que é colocado no antebraço por baixo da pele. É um pequeno tubo de plástico colocado no antebraço, como já disse, e muitas vezes o organismo da mulher pode vir a rejeitar, no local onde é aplicado pode ficar roxo, mas ao meu ver, e diante de alguns estudos, a pílula contraceptiva oral combinada em seu uso desacerbado tende a aumentar o risco ao desenvolvimento de trombose, AVC, acidente vascular cerebral, afetando assim de forma negativa a saúde da mulher. Boa noite. Eu me chamo Ellen, sou do terceiro ano de enfermagem do ano 2020 e eu vou dar continuação às perguntas para a enfermeira Rayana.
em relação aos tabus. Porque a gente sabe que na sociedade brasileira existe tabu em diversos temas, em diversas questões existem os tabus. E em relação aos métodos contraceptivos na saúde da mulher, quais os tabus que você mais observa e quais seriam os tabus que se tornam o maior obstáculo para a questão do objetivo em si dos métodos contraceptivos? Que no caso seria a prevenção e a proteção da mulher e do homem também. Pronto. Saúde sexual e reprodutiva ainda são tabu na sociedade. Porém, é preciso quebrarmos as barreiras sobre o assunto para que haja uma melhor conscientização, tanto do homem como da mulher, sobre prevenir, sobre ISTs e gravidez indesejada. As mulheres ainda tendem a ter muitas dúvidas sobre qual anticoncepcional é o correto para se utilizar, da forma que deve ser tomado. Dessa forma, é importante sempre fazermos palestras sobre o assunto, tanto nas escolas como nas unidades, orientar a mulher a conversar com o profissional de saúde a partir do momento que ela quer fazer o uso do anticoncepcional, para aí ela escolher a forma certa, antes e depois, quando ela está amamentando, conhecer as vantagens e a desvantagem do anticoncepcional passado, possíveis efeitos colaterais que ela vai sentir, e frisar também que apenas a camisinha protege contra ISTs. Os contraceptivos vão proteger contra a gravidez indesejada. Pronto, agora em relação à questão que a gente sabe que os métodos, eles não é um assunto omitido. Muitas pessoas conhecem, muitas pessoas sabem da importância, sabem por que precisa usar, só que a gente ainda se depara com um índice muito grande, tanto de gravidez precoce, gravidez indesejada, da questão da transmissão de ISTs, de infecções sexualmente transmissíveis. A gente ainda observa um índice muito grande, mas não é por falta de informação. Muitas pessoas têm essa escassez de informação, sim, só que em uma visão geral. E você, como profissional de saúde, o que você acharia a melhor forma de atrelar essa consciência coletiva que existe na maioria das vezes com a questão de práticas individuais das pessoas? De realmente colocar em prática o que sabem, o que é de uma consciência coletiva? Pronto. Ao meu ver, é através de reuniões, palestras, rodas de conversa, tirando dúvidas nas escolas, nas unidades de saúde, como para evitar gravidez indesejada, ISTs que ainda estão bastante em alta, informar e reforçar mais ainda a forma correta da utilização dos métodos de barreira, levando informações claras e diretas, para que, se assim seja, obtida a conscientização. Pronto, aí agora a gente vai fazer um questionamento do Yuri, que ele está acompanhando a gente pelo Facebook. Ele pergunta assim: Rayana, você acharia importante ter a implementação desses assuntos dentro do âmbito escolar, já que é um lugar com predominância de jovens? Sim, acho importante, mas a partir de uma certa idade, da fase da adolescência, tá? É importante, sim, na escola também ter essa conversa com os alunos, ter palestra, tirar dúvidas, conversar, orientar, alertar. Pronto, a Rayana tinha entrado em contato com a gente e ela disse que ela teria um compromisso. E desde já a gente quer saber se você quer comentar um pouco mais, mas caso contrário, se você quiser sair para o seu compromisso, a gente agradece pela disponibilidade. Desde o início, quando você se disponibilizou e esteve sempre acessível para a gente, e a gente agradece por você enriquecer um pouco mais esse momento. Daí a gente frisar um pouco mais sobre a importância dos métodos contraceptivos na saúde da mulher, para os jovens, enfim, em uma questão de saúde coletiva também. Então a gente agradece em nome de toda a equipe, em nome do Núcleo Gestor, e parabéns pelo seu complemento
E obrigada. Bom, eu que agradeço pelo convite, como já tinha falado. Foi muito bom ter repassado um pouco do meu conhecimento. E eu vou só complementar um pouquinho. Na rede pública, a gente oferece alguns métodos contraceptivos, como a pílula, a injeção mensal e trimestral. O contraceptivo oral, temos a forma dele combinada e a forma dele manipulada, tá? A manipulada é para mulheres que estão amamentando, que tem apenas progestogênio, tá? Temos a mensal, que é a injeção aplicada no glúteo, uma vez a cada mês, e temos a trimestral, que é aplicada de 3 em 3 meses, que tem apenas progestogênio também, que é onde o nosso organismo vai absorver mais lentamente, assim tendo um período maior de tempo, tá? Temos as camisinhas também, camisinha feminina e masculina, disponível na rede pública. E é isso, e foi um prazer. Bom, a gente agradece a presença dela e a gente vai dar continuidade com o nosso outro assunto, que a gente ficou tanto para planejamento familiar contra métodos contraceptivos na saúde da mulher. E a gente vai dar continuidade agora com o planejamento familiar. Bom, boa noite. Meu nome é Thalita, sou do terceiro ano de enfermagem da turma de 2020. O planejamento familiar ele é um segundo tema que complementa os métodos contraceptíveis. O planejamento familiar ele é um direito do casal dizer de quantos filhos ele quer ter e em que tempo ele quer ter. E ele engloba muitas coisas diferentes do que as pessoas pensam de apenas tomar anticoncepcional quando não quer ter filho e quando quer ter filho não tomar um anticoncepcional. O planejamento familiar, ele sabe muito sobre quando a mulher não quer engravidar, ela saber qual é o método certo para ela usar, ou seja, um anticoncepcional certo, se ela vai querer um DIU, dependendo do que ela quiser, né? Mas também quando ela quer ter o filho, quando ela planeja com o seu parceiro ter o filho, ela também tem muitas medidas a ser tomadas, como se fosse um preparamento do corpo, não só do corpo, como também psicológico e financeiro para essa família, né? E aí eu passo a palavra para minha amiga Letícia, que ela vai apresentar a nossa segunda convidada. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Lê. Boa noite a todos novamente. Meu nome é Letícia. Eu sou do terceiro ano de enfermagem da turma de 2020. E como foi falado, abordaremos agora o segundo assunto, que é o planejamento familiar. Para esse momento, convidamos a psicóloga Maite Lira, especialista em avaliação psicológica. Boa noite, Maite. Desde já agradecemos pela disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, vocês me ouvem? Sim. Pronto, boa noite. Como a colega, né, tinha falado mais cedo, meu nome é Maria Tereza. Muita gente me conhece como Maite Lira. É assim que todos me conhecem aqui em Varjota, sou de Varjota. Parabéns aos idealizadores do tema, um tema muito importante a ser dialogado. Então, gostaria também de agradecer, né, pelo convite, principalmente a Letícia, né, que esteve fazendo esse convite.
Então, gente, nós acabamos de ouvir sobre os métodos contraceptivos e é um tema muito importante, né? O planejamento familiar é um tema muito importante e acaba sendo complementar, vamos dizer assim, tanto os métodos contraceptivos quanto o planejamento familiar. Então, eu gostaria de abarcar os dois vieses, né? Dois vieses essa noite, que é falar do planejamento familiar em relação ao pré-concepcional, ou a concepção voluntária, e a concepção involuntária, certo? Eu gostaria de saber quanto tempo eu tenho, para que eu possa me ater. Eu ainda tenho um tempinho, né? Eu posso falar bastante, né? Vou prometer a vocês que vou tentar ser o mais sucinta possível, porque é um assunto que abarca muitas coisas. Mas eu vou fazer um resumo de uma forma bem interativa. Eu gostaria de pedir, por favor, que vocês dialoguem também, né? Para ser realmente como se fosse um momento de roda de conversa. Eu gosto muito desse contato, tá certo? Se alguém quiser falar, quem estiver falando no chat, podem me interromper. Eu acho que é muito importante, né, nós esclarecermos as dúvidas. Então, falar de planejamento familiar, né, primeiramente é um direito de todos e todas, né? É uma decisão livre de todas as pessoas, certo? Em pessoas que querem fazer um pré-concepcional, né, vamos dizer. O que é que deve ser avaliado? Que aspectos devem ser pensados, né? A educação, né? É uma coisa que deve ser muito pensada. A alimentação, cuidados básicos. Como é que vai ser essa gravidez? Vamos dizer que é uma gravidez planejada, né? A evitação de possíveis surpresas, certo? O planejamento financeiro é uma coisa que nós não podemos deixar de levar em conta, né? Principalmente na crise que o nosso país vive, em relação a ter trabalho, a não ter, né? Que é uma parte bem difícil. Se eu planejo ter um filho, eu sei que eu vou ter que comprar fraldas, eu sei que eu vou ter que comprar leite, é um gasto, né, educacional, gastos em geral, em se manter uma vida. E o planejamento que eu posso chamar de biopsicossocial, né? Que é como é que está a minha situação psicológica? Como é que está o meu corpo? Eu estou perpassando por... eu tenho alguma comorbidade? Posso ter uma gravidez? Eu tenho excesso de peso? Tudo isso são questões que necessitam serem avaliadas. Eu me encontro num momento propício para engravidar, né? São questões que nós precisamos muito avaliar. Desculpe, gente. Então, existe também uma lei da Constituição Federal, né? Que é uma lei que foi lançada em 1996, que é a lei do planejamento familiar, né? É a lei número 9.263. O que fala essa lei? A lei, ela fala que o planejamento familiar é um direito do cidadão, como eu acabei de falar, né? Ela fala sobre as ações da fecundidade, né? A garantia dos direitos do cidadão, do homem e da mulher. É o conjunto de atenção em relação ao homem e à mulher, as informações sobre os métodos contraceptivos e os processos irreversíveis, né, como a laqueadura e a vasectomia, certo? Eu vou compartilhar com vocês sobre um trabalho, né, que eu fiz há um tempo atrás. Eu trabalhei no NASF, aqui de Varjota, como psicóloga clínica, e nos processos de laqueadura,
e vasectomia, né? Vale ressaltar, é interessante contar para vocês sobre essa experiência que foi bem válida, assim, para a minha vida. Trabalhei aqui em Varjota 4 anos como psicóloga clínica aqui no NASF. E as UBS, como é, Maite? Nós vamos começar assim. Como é que se dá esse processo de laqueadura, né? Primeiro precisa de uma orientação médica, e aí é feito basicamente pela equipe multiprofissional, né? O médico, o psicólogo, assistente social, enfermeiros. Então, a solicitação médica, né, aqui ocorria dessa forma, para garantir, né, os direitos biopsicossociais do avaliando, né? Nós fazemos uma avaliação psicológica como psicólogos para avaliar, né, as questões da escolha adequada e consciente da pessoa, porque muitas vezes não existe essa escolha adequada e consciente. Nós fazemos um trabalho de conscientização. O médico avalia como a pessoa está, se ela está apta, né, fisiologicamente, o enfermeiro também. E tem também essa questão da assistente social também, que ela analisa o contexto sociofamiliar, certo? Geralmente, nós marcamos, né, como é que ocorria aqui? Nós marcávamos, vinha a solicitação médica daquela pessoa. Quem pode, Maite, fazer, segundo a lei, são pessoas a partir dos 25 anos ou com 2 filhos vivos. Está havendo um trâmite desde 2020, um projeto de lei de viabilizar pessoas já com 18 anos, mas está aí em trâmite, né? Então, diante da lei, são pessoas com 25 anos, a partir dos 25 anos, ou 2 filhos vivos, que podem solicitar o processo de laqueadura tubária ou vasectomia pelo SUS. Então, foi muito válido essa experiência, né, onde nós estivemos avaliando pessoas. É um contexto que precisa se ter muita responsabilidade, porque há muitas pessoas que têm um desejo imediato, né? Eu já tenho 2 filhos, já tenho 25 anos, mas 25 anos é uma pessoa muito jovem. E nós, né, nosso papel era estar orientando essas pessoas. Será que será que você não vai se arrepender? Será que você futuramente não pode ter outro companheiro e querer, porque já ocorreram casos assim, pessoa ter outro companheiro, né, um relacionamento que não deu certo, ter outro companheiro ou companheira, querer ter um filho. Nós sabemos que a laqueadura tubária e a vasectomia dizem tanto que não né, é irreversível. Nós já sabemos que todos os dois são de caráter reversível hoje, mas nem sempre dá certo, é de custo muito caro, né? Então nós orientamos que é praticamente irreversível e o SUS não oferta a irreversibilidade. Então, é muita responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande fazer essa orientação, porque é algo que se torna praticamente irreversível na vida das pessoas. E pela minha experiência, né, de ter recebido ao longo desses 4 anos, algumas pessoas vinham, se arrependiam algumas. Eu sempre tentei esclarecer por quê. Diante disso, por que você não pode tentar um outro método contraceptivo que não seja irreversível, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas acabavam desistindo de fazer. E outra, né, curiosidade é que sempre as mulheres são, né, a maioria são mulheres que procuram. Dentro desses 4 anos que eu estive fazendo esses processos, esses procedimentos de avaliação psicológica, apenas 2 homens procuraram. Isso me deixou bem, que eu possa dizer,
achei uma curiosidade interessante de estar falando para vocês. Apesar que hoje os homens estão mais abertos, por quê? Mas é que os homens procuram pouco. Às vezes, por também não terem tanta informação e por medo, né? Existem os tabus aí, existem alguns tabus em relação à reprodução sexual, em relação à potencialização sexual, tanto o que não, né, não modifica em nada. Então, eu achei interessante ressaltar para vocês essa minha experiência, né? Então, em relação ao que a profissional anterior falou, né, sobre os métodos contraceptivos também, todos eles, vale ressaltar, que precisam ser combinados e precisam de avaliação médica, né, de orientação para saber que aquele é bom para minha amiga, nem sempre o que é bom para minha amiga é bom para mim, né? Então é muito interessante ter, né, essas questões e lembrando também das ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis e a camisinha, né, sempre é muito fundamental, porque os outros métodos, eles previnem gravidez, mas não previnem ISTs, certo? Então, gente, falando, eu pensei em falar do segundo viés também, né? Falamos sobre essa questão toda de como é uma concepção voluntária, o que é interessante se fazer, o que é interessante se pensar. É interessante que haja um planejamento de verdade, por isso que chama planejamento familiar. É preciso se estar planejando, porque trazer uma vida para a família, né, para cuidar, é uma coisa muito séria e muito importante em se pensar. Nós sabemos que qual é o momento certo, né? Não há perfeição, né? Não há perfeição, ninguém está totalmente preparado, né? Se nós formos pensar nessa amplitude, quem é que está preparado totalmente? Mas precisa se preparar financeiramente, né? Precisa ter um pensamento em estar o mais preparado possível para estar psicologicamente, financeiramente, em toda essa questão, para poder receber. E aí tem o segundo viés também, que é a gravidez involuntária, né? Quando se não está planejando, não se planejou. Então, eu vou fazer aqui um resgate histórico bem rápido sobre o que ocorreu, o que ocorre no nosso país, certo? O Brasil, né, nós sabemos que, infelizmente, é uma terra que tinha bastante escravos, né, lá em meados do século XVIII, XIX, e os negros, né, os escravos, eles procriavam bastante, eles tinham, pelos seus senhores, né, a obrigação de procriar, porque um escravo custava bem caro, e mesmo com a abolição, né, eles foram nas grandes cidades, né, eles foram lá para os morros e tudo, a história conta tudo isso. E não tinham-se um controle de natalidade com eles, né? Então, não só os escravos, mas também, nessa época, não havia, né, uma forma de se controlar, não havia um controle de natalidade. Então, a natalidade era muito alta, tanto com os escravos quanto com as famílias brancas, podemos dizer assim, senhores de escravos. As mulheres, né, mesmo no século XX, já trazendo aqui, no início do século XX, as mulheres ainda tinham de 5 a 6 filhos. E aí, o que ocorria, né, que a maioria da população vivia no campo e crianças de 7 anos havia essa questão cultural, e crianças de 7 anos já começavam a trabalhar. Então, vamos ter filho, porque filho gera renda, gera, né, mais mãos aí para o trabalho. E aí, havia-se a ineficiência, né, médica de recursos de contracepção, certo? Gente, vocês estão me entendendo? Estão me ouvindo direitinho?
Então, Letícia, tá dando para ouvir direitinho? Sim, tá perfeito essa explicação, pode continuar. Pronto. Então, em 1960 surgiu a pílula anticoncepcional, né? Fazer esse resgate histórico bem rápido, para a gente chegar em relação a essa questão do segundo viés que eu coloquei, né? Da gravidez aí involuntária. Então, assim, surgiu a pílula anticoncepcional e aí começaram associações. Como assim? Associações contra a pílula. A gente está vendo hoje na pandemia, está surgindo a vacina, a gente já não vê, né, nas redes sociais, não tome a vacina, tem gente que diz que não vai tomar, né? Infelizmente até o próprio presidente tá, né? Então acontecia isso, né? Infelizmente, então esse é outro viés a gente se tomar, mas acontecia assim, apareceram, né, associações contra a pílula. Uma das associações eram os militares. Os militares pensavam, se nós precisamos de gente para a guerra, né? Nós vamos perder posses de terra, então nós vamos ser contra. E os militares, como nós sabemos, historicamente, tinham uma voz muito grande, tinham uma força e um poderio muito grande. Então eles lutavam contra isso. Os comunistas e a esquerda simpatizante, ela também falava sobre o aumento populacional, né, que era importante para poder se fortalecer a ditadura e o proletariado, né? Proletariado. Enfim. E a igreja também, né? A igreja era anti a pílula. Por quê? Porque era antinatural, era contra o que Deus, né? A vontade de Deus, vamos colocar assim. Então, é muito interessante isso. Isso contribuiu também para que houvesse, né, o aumento populacional. O que foi que ocorreu? Em 1970, né, nós tínhamos... Gente, olha como cresceu a população brasileira. Vendo essa pesquisa, fiquei estarrecida, assim. Em 1970, nós tínhamos 90 milhões de pessoas no Brasil. Hoje, nós somos 180 milhões. Como cresceu, né? Nós sabemos, né, acredito que nós precisamos defender o SUS. O SUS, ele é muito importante. Uma grande conquista nossa, do brasileiro, e parte expressiva, né, dessas pessoas que aumentaram a população também, lembrando, estão nas favelas, né, estão na periferia, nas grandes cidades. Então o SUS também, né, foi nascendo nesse âmbito aí, e trabalhando-se ações, né, se criando leis, se criando fonte de educação, e é muito importante. Mas nós podemos ver uma diferenciação em relação aos grandes países que têm controle de natalidade, como a Noruega, o Canadá, né? Então, eles têm um controle altíssimo, diferente da gente, né? Por quê? Quando se há o controle, há-se o controle também financeiro. Há condições mais de abarcar essas questões de reprodução, né? Então, hoje o planejamento familiar, ele virou um problema de políticas públicas, gente. Eu fiz esse resgate histórico para a gente entender também como é que se virou esse problema de políticas públicas, né? Como já as outras profissionais falaram em relação à gravidez na adolescência, né? Então, houve-se a partir disso um índice, e ainda há um índice muito alto em gravidez precoce, gravidez na adolescência, né? Por causa dessas camadas, né, mais pobres, não que também não haja gravidez na adolescência em camadas mais altas e ricas, mas sempre em camadas mais pobres, né? Então, por quê? Pela cultura do constrangimento,
pela falta de acesso a essas políticas públicas que viabilizem isso. Hoje nós sabemos que existem sim políticas públicas, por exemplo, nós do NASF, nós trabalhávamos, quando eu trabalhava lá, né, em programas específicos do SUS, que é o programa Saúde na Escola, né, existe esse programa, vocês com certeza conhecem, então muitas vezes eu já fui fazer palestra para adolescentes, jovens, sobre métodos contraceptivos e planejamento familiar, sobre o tema que nós estamos abarcando hoje, né? Hoje nós estamos vendo as políticas públicas dentro da escola, mas nas periferias isso ainda é muito pequeno, há muito a se investir ainda, certo? Então tem também a cultura, né, do constrangimento, por exemplo. Muito da cultura do passado ainda perpetua hoje, onde os filhos não conseguem falar sobre sexualidade e educação sexual com seus pais, certo? Os profissionais de saúde são limitados. Muitas vezes nós, como profissionais de saúde, somos limitados em falar, né? É uma barreira que precisa se quebrar. Os profissionais da educação, nós sabemos, sim, que muito ainda a se fazer, pelo fato de que vamos dizer que somos barrados, né, e precisamos militar contra essas questões. Então, a gravidez precoce, né, não planejada, né, é um problema grave nas comunidades pobres, nas camadas mais pobres, né? Há uma pesquisa que mostra que 20% dos partos realizados no SUS são em adolescentes, certo? É muito alto ainda. Problemas de parto, o que é que ocorre com elas? Problemas de parto, elas às vezes não estão preparadas, né? Elas às vezes não estão preparadas no corpo, e porque o corpo ainda está em formação, não estão preparadas psicologicamente, né? Elas deixam de estudar, muitas vezes, para poder sustentar os filhos. Tem um abandono também dos filhos. É um problema muito, muito grande de saúde pública, né? Além dos transtornos psicológicos e sociais que ocorrem, né? Então, há uma grande responsabilização das políticas públicas em relação a isso, certo? O discurso de quem produz as políticas públicas, vamos colocar assim, é sempre que a taxa de natalidade decresceu. É uma grande verdade que a taxa de natalidade não é como antes, né? Em 1950, uma mulher tinha 6 filhos em média, não é? Hoje, em média da população, as mulheres hoje têm 3 filhos. Mas essa pesquisa fala também, que eu acabei de citar, que 20% das adolescentes estão, né, dos partos realizados pelo SUS, estão em adolescentes entre 19 anos, entre 10 e 19 anos. Então, eles negam, né, que as mulheres também, por exemplo, em nível universitário, elas hoje têm entre 1, 2 filhos, né? Enquanto as não alfabetizadas, elas têm média de 4 a 5 filhos, ainda hoje, né? Então, são coisas relevantes a pensarmos. Então, assim, cada criança, gente, que é concebida involuntariamente, gera, sim, empobrece mais o país, infelizmente. Por quê? Porque vamos precisar de mais escolas, vamos precisar de mais merenda escolar, vamos precisar de mais saúde, de mais fome zero, de mais habitação, de mais tudo, né? Então, infelizmente, ainda ocorre isso no nosso país. Falar de planejamento familiar, eu acredito que o viés maior seja em estarmos levando informação, certo?
estarmos levando informação dentro das escolas, dentro da saúde, né, dos âmbitos de saúde, unidades de saúde, o que puder ser abarcado, né? A criação de novas políticas públicas demais, não que não existam, não que não sejam eficazes, mas eu posso dizer que são ainda muito pequeno tudo que tem sido feito. Então nós precisamos abrir os olhos desses governantes, né, de quem produz as políticas públicas, para ter um olhar maior sobre isso. Gente, fiquem à vontade, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Boa noite a todos novamente. Antes de começarmos as perguntas, queria parabenizar a Maitê pela ótima explanação. Ela conseguiu falar de uma forma muito abrangente. Parabéns de verdade. E vamos iniciar agora com as perguntas. Um momento. Tá. Primeira pergunta. Dentro do seu cenário de acompanhamento social, qual a diferença que você percebe entre as pessoas que têm essa visão de planejar um futuro e as que não têm essa perspectiva? Microfone. Seu microfone está desligado. Desculpa, porque não deu para ouvir direito, deu uma falhinha no início. Tá, então eu vou fazer aqui a pergunta novamente, que é a primeira pergunta. Dentro do seu cenário de acompanhamento social, qual a diferença que você percebe entre as pessoas que têm essa visão de planejar um futuro e as que não têm essa perspectiva? Certo. Então, Letícia, o que é que eu observo desse cenário, né, social, até do meu trabalho, do que eu já tenho explanado e sobre o que eu trouxe? Eu acredito que há um viés muito cultural ainda, né, cultural em relação à questão, uma questão social também, né, que acaba sendo cultural. Você está me ouvindo direitinho? Sim, pode continuar. É porque eu tentei mudar a tela. São questões sociais, né? E culturais que acabam se perpetuando, e há, sim, a necessidade dessa criação de políticas públicas, abrir os olhos, né, vamos dizer assim, dos mais cegos, dos que não conseguem enxergar sobre esse viés ainda, trazer a eles informação, né, cada vez mais a busca de informações, informação nunca é demais, compartilhamento dentro dos âmbitos escolares, todos os âmbitos sociais que nós permeamos. Eu acredito que a informação ela poderá mudar a visão de todos. Bom, a segunda pergunta. Com uma visão mais ampliada, em que momento e lugar você acha que é necessário iniciar o planejamento familiar? Primordialmente dentro de casa, sabe? Eu acredito que nós seremos os pais do futuro, né? Apesar de que ainda há muito que precisa ser aberto em relação à mente dos pais. Nós vemos relatos diariamente de adolescentes que não contam para os pais com medo de represália. Como é que nós vamos falar de educação social? De educação sexual, né? E ainda há muito desse viés, apesar de nós estamos mais abertos agora no século XXI, através da mídia, né, das redes sociais, através
temos informações em todos os lugares. Mas, como os dados que eu acabei de mostrar, ainda assim há uma grande perpetuação, como se não houvesse conhecimento, né? Então, primordialmente, dentro de casa, eu acredito que os pais precisam ser mais instruídos a dialogarem com seus filhos. Os filhos, apesar, né, porque muitas vezes em alguns lares tem essa abertura, outros não. Mas eu falo até clinicamente mesmo, assim, com os meus pacientes, muitas vezes, por que é que você não pode conversar com seu pai, com a sua mãe? Tentar aos pouquinhos iniciar uma conversa. Porque essas questões culturais, elas acabam que travando um diálogo, né? Não há diálogo, não há diálogo dentro das famílias, né? E aí os filhos também podem ser, né? Nós estamos aqui produzindo conhecimento, nós temos a possibilidade de levar conhecimento também às nossas famílias, por causa de uma questão de muitas vezes eles não receberam, né, uma educação, não tiveram o privilégio, a oportunidade de ter a educação que estamos tendo hoje. Então, assim, eu acredito que começa dentro de casa e também onde se possa gerar educação, né, educação em saúde, educação em vários âmbitos, nós vamos ser agentes transformadores da sociedade. Pronto, ótima resposta, Maite. Agora, vamos lá para a terceira pergunta. Tá me ouvindo direitinho aí? Sim. Tá. Em vista dos casos mais comuns sobre o assunto, o que você considera como as maiores dificuldades para se aplicar o assunto no dia a dia das pessoas e como isso dificulta no planejamento dessas mulheres e família? Você pode repetir, por favor? E, em vista dos casos mais comuns sobre o assunto, o que você considera como as maiores dificuldades para se aplicar o assunto no dia a dia das pessoas, como isso dificulta no planejamento dessas mulheres e família? Entendeu? Entendi. Pronto, é isso que eu acabei de falar. O enrijecimento da mente das pessoas, né? Como é que eu como adolescente já iniciei, por exemplo, né, uma vida sexual ativa e eu vou dizer para os meus pais, né? Vale ressaltar que cada pessoa tem, né, direito de pensar sobre o seu corpo. Nós, como orientadores, se você pode deixar um pouquinho para mais tarde, saber se planejar, ter uma orientação de um profissional, de qual método utilizar, o que é mais interessante para você, isso vai ser muito, muito interessante. Mas há um enrijecimento, né? Há uma dificuldade grande aí em relação da aplicação dos métodos contraceptivos. Muitas vezes, eu como adolescente, como é que eu vou chegar para os meus pais para falar sobre isso? Muitas vezes a gente se depara com essas questões, né? Então, eu acredito sim que é um desafio muito grande essa questão. E eu acredito que nós devemos trabalhar para irmos aos poucos, né? Quebrando esses tabus, irmos quebrando esses tabus através da orientação de prevenção, orientação de conhecimento às pessoas, principalmente às famílias. Boa noite, Maite. Vou te fazer outra pergunta. Eu vi que você comentou sobre a questão da educação sexual e eu queria que você, na sua visão de profissional, dissesse qual a importância da educação sexual nas escolas, porque atualmente a gente vê muito comentários sobre isso, posições críticas sobre isso, sobre a importância de ter, desde o ensino infantil até todas os outros anos educacionais. Então, eu queria saber da sua opinião enquanto profissional, qual a importância de ter esse assunto nas escolas? Eu acredito que é muito importante. Esse momento que nós estamos tendo agora é muito valioso, é muito
importante. Vocês fazem curso de técnicos de enfermagem, não é isso? Isso. Então, como vocês vão ser bem em breve, né, profissionais da saúde, vocês têm uma abertura importante a se falar sobre esse assunto. E é muito importante isso. Então, eu acredito que é importante, eu vejo como uma grande importância também, né, em outros âmbitos escolares. Lógico que cada faixa etária, com o seu conhecimento, levando algo, como é que eu posso dizer, adequado para cada faixa etária, para cada nível escolar, mas que precisa se haver o diálogo sobre isso. Eu, por exemplo, fiz um vídeo sobre violência sexual infantil, ensinando às crianças como elas se protegerem. Né? Se vocês quiserem ter acesso a esse vídeo, está lá na página do NASF, aqui de Varjota. Então, eu fiz esse vídeo ensinando de uma forma bem lúdica as crianças como se protegerem, né, de abuso sexual. Então, cada faixa etária tem uma forma de se dialogar. Nós precisamos, né, introduzir sobre esse conhecimento, sim. É por isso, pela falta desse conhecimento, como eu acabei de dialogar, né, nessa minha fala, sobre essa falta de conhecimento que nós temos, que o nosso país vive, ainda vive. A gente se conhece muito, a gente ouve falar muito, mas existem muitas formas de conscientização. Né? E dentro da escola é muito interessante que haja essa conscientização, porque há prevenção através disso. Uma gravidez indesejada ou então uma IST é algo que pode mudar a vida de uma pessoa para o resto da vida, né? Vai se perpetuar para sempre. Principalmente um IST, né? E falar sobre os preservativos e tudo, né? Não faz vergonha, é conhecimento. Nós falarmos e dialogarmos com responsabilidade, né? Tanto porque afeta tanto aspectos sociais, psicológicos, fisiológicos. Então, isso é saúde para a nossa mente e para o nosso corpo. Pronto. Temos outra pergunta aqui no chat do Facebook, é do Gerardo. Pergunta a seguinte: a gente observa que, na maioria das vezes, casal de pessoas idosas tem mais filhos que os casais de hoje em dia. Qual o motivo de haver essa diferença? Gerardo, né? Gerardo, ótima pergunta, né? Isso foi até explanado aqui ao longo do nosso diálogo, porque, assim, a taxa de natalidade era muito alta, né? Antigamente, né? Nossos pais, aí no início do século XX, pais, avós, eu tenho uma amiga, uma senhorinha que ela teve quase 20 filhos, né? Então não existia acesso à pílula anticoncepcional, né? Como eu falei, foi 1960, né? O surgimento dela. E aí as pessoas não tinham acesso. E hoje, né? Nós podemos parabenizar o SUS, né? Também pela perpetuação disso. Está havendo, né, o controle de natalidade, está havendo essa questão de informações do planejamento familiar, mas muito a se fazer, né? Então, antigamente, os mais idosos, eles realmente tinham mais filhos, porque trabalhavam mais na lavoura, porque trabalhavam, né, de uma forma mais em casa, vamos dizer assim. A mulher, ela não trabalhava fora. E aí, hoje, com a perpetuação da pílula anticoncepcional e com o conhecimento também, né, como eu mostrei e apontei nessa pesquisa, onde universitárias têm menos filhos do que mulheres mais pobres, que não têm conhecimento, que não, né, não são alfabetizadas, vamos dizer assim, elas têm bem mais filhos, né? Então, as mulheres universitárias têm bem menos filhos em relação a essas outras mulheres. E os nossos avós, os antigos, tinham mais porque não tinham esse acesso.
Pronto, agora uma pergunta do Juan Lucas, que está acompanhando a gente pelo Facebook. Qual a sua perspectiva perante a cultura do aborto por parte de adolescentes abusadas sexualmente e que não desejam dar prosseguimento ao desenvolvimento do feto? Somos sabedores que a vida deve ser respeitada, mas tendo em vista a adolescente e sua realidade, sua vontade deve prevalecer ou a mesma deve ser repreendida e forçada a dar prosseguimento a uma gravidez indesejada, destituindo-a de ter uma adolescência saudável como era para ser? Pergunta muito bem colocada, parabéns ao colega que fez essa pergunta. É uma questão muito séria de saúde pública, há um paradoxo muito grande. Eu falei, né, da igreja, existem os pensamentos sociais que devem ser abarcados em relação a essas adolescentes. Nós estamos falando, né, de planejamento familiar, justamente é para a prevenção disso, que não ocorra. Cada pessoa tem, em particular, né, uma visão, mas a nossa visão como profissionais de saúde, né, hoje, por exemplo, médicos, eles podem escolher em fazer ou não fazer, certo? Esse procedimento, levando em consideração de que cada pessoa tem uma forma de pensar e a livre expressão e a sua forma de pensar. Cada pessoa tem a sua forma de pensar, então isso deve ser respeitado. Há uma grande discussão ainda em relação a isso. Nós sabemos que já são realizados esses procedimentos no Brasil, mas não é em todas as clínicas, não é em todos os hospitais, existem hospitais mais especializados para isso. E se caso a adolescente, através de uma avaliação psicológica, de toda uma avaliação multidisciplinar de cuidados com essa adolescente, opte por não ter, ou por ter o filho, ela pode optar por estar com ele, continuar com o filho ou não, né? Então, é uma questão muito delicada ainda a se falar, é uma questão de que nós precisamos respeitar tanto, eu acredito que nós precisamos respeitar os pensamentos de cada profissional e que nós possamos nos unir como profissionais de saúde para garantir ao máximo possível os direitos dessa adolescente. E eu creio que essa questão seja até um dilema de saúde, por conta que envolve muitos fatores, né? Muitos casos, dependendo do caso, para ir se avaliar. Mas a gente sabe que muitas pessoas estão contra e muitas pessoas estão a favor. Mas eu creio que realmente seja a questão da autonomia da pessoa, mas também o caso que cada uma traz. E não apenas, assim, ter uma resposta fixa para as coisas. Sim, eu acredito que não se deve... muitas vezes uma resposta fixa ela pode mudar muitos pensamentos e eu acredito que se há necessidade de pesquisar em relação a isso, há muitos posicionamentos a serem tomados. Eu particularmente trabalho em relação com adolescentes, o ajudando a fazer suas escolhas, certo? Porque nós, como profissionais, nós não podemos, eu falo em relação aos profissionais de psicologia, não podemos opinar sobre a escolha das pessoas, né? O trabalho de um profissional de psicologia, vale ressaltar, que é ajudar a pessoa a fazer a melhor escolha para a vida dela, né? Ajudar de que forma? Né? Com toda a avaliação biopsicossocial dessa pessoa. Então, sempre o desejo dessa pessoa haverá de ser respeitado. Então, só falando sobre um comentário aqui do professor Cícero, que ele fez no Facebook, ele colocou: complicado tratar as questões como essa na escola por conta de questões culturais.
Alguns pais acham que isso é um escândalo e não são muito de acordo. Sim. Como eu falei, né, é muito delicado trabalhar, nós como orientadores. A gente está falando de educação sexual e muitas vezes a pessoa acha, está ensinando os meus filhos a se perpetuarem. Muitos pais têm essa visão. Será que está ensinando o meu filho a praticar? Né? A verdade é que nós trabalhamos com prevenção, com educação. Né? Quando se há prevenção e há conhecimento, há uma forma mais eficaz de lidar com todas essas situações. Para quem estiver nos acompanhando pelo Facebook, quiser colocar sua pergunta para poder complementar, coloquem que a gente está acompanhando aqui. Enquanto isso, Maite, se você quiser complementar um pouco mais, se você quiser dar algum recado para a gente poder ir aos encerramentos. Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, parabenizar todos os idealizadores desse momento. Gostaria de agradecer a todos, em especial a Letícia, né, que esteve falando comigo diretamente. E é isso, gente. Vocês logo, logo vão ser profissionais da saúde, né? E levem consigo isso, esse pensamento de educar, de educação em saúde. Nós precisamos, nós somos, eu costumo sempre trazer comigo essa frase, que nós somos perpetuadores do conhecimento. Nós somos agentes do conhecimento e levar o conhecimento para as pessoas. Eu não posso reter um conhecimento só para mim, né? Nós precisamos perpetuar esse conhecimento. Há muitas pessoas que não têm, infelizmente, não que não são melhores, não que nós somos melhores que elas, mas que infelizmente elas não tiveram acesso ao conhecimento em que nós estamos tendo, né? Por conta de realidades sociais, por exemplo. Então, nós somos agentes transformadores da sociedade. Momentos como esse sempre devem existir. Continuem fazendo com diversos temas, me coloco à disponibilidade sempre que vocês precisarem, né? Dependendo de como é que estiver a agenda da gente está aqui participando. E muito obrigada de verdade por esse momento tão rico de estarmos, né, juntos falando sobre saúde, né? E é isso, que nós possamos ser esses agentes transformadores da sociedade. Bom, em nome de toda a equipe, eu queria agradecer por sua disponibilidade, por estar tão acessível, por poder contribuir com esse momento, que foi muito enriquecedor. Por mais que seja um assunto que muitos não se interessam, mas eu creio que a gente precisa fixar cada vez mais, para a gente poder realmente ser modelador, porque por mais que as pessoas não sejam da área da saúde, todos podem fazer a diferença se tiver conhecimento. Então, eu queria muito agradecer por você ter aceitado, muito agradecer por você ter tornado esse momento mais enriquecedor com as suas experiências e tudo mais. Em nome ao Núcleo Gestor, também eu queria agradecer especialmente ao nosso orientador, Valfrido, por todo o apoio, por ele ter nos acompanhado desde o começo. Agradecer às pessoas que estiveram aqui até agora com a gente, que nos ajudaram na divulgação. E amanhã vai dar continuidade aos temas, que vai ser sobre orientações sobre as principais STs, ou seja, orientações sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Então, fiquem ligados no Facebook da escola, amanhã às 6 horas. Tem uma continuação, quinta também, sexta também. E muito obrigada. Obrigada, gente. Fiquem todos com Deus, com muita saúde, né, que nós precisamos nesse momento. Se cuidem.
E parabéns mais uma vez a todos e todas que estão presentes, fazendo desse momento um momento bem rico. Muito obrigada.